irmãs, muito boa noite. Mais uma vez sejam todos bem-vindos a esse nosso canal de pequenas palestras e estudos espíritas. Conforme vocês já sabem, a finalidade desse nosso canal é levar o Espiritismo, que é o Evangelho redivivo de nosso Senhor Jesus Cristo, a todas as criaturas a quem se interessar, né? Essa é a nossa finalidade. O Espiritismo ele é três aspectos, ele se divide em três aspectos: ciência, filosofia e religião. E a religião, essa parte religiosa da doutrina espírita, se baseia única e exclusivamente no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso hoje, antes de começar a entrar no assunto aqui doutrinário, porque algumas pessoas criticam o Espiritismo até hoje. Recentemente nós vimos um comentário num vídeo nosso, aquele vídeo sobre os finados que nós publicamos, onde a pessoa diz assim: doutrina de demônios, isso não existe porque lá em Paulo, Filipenses, não sei o que lá, diz isso. Ou seja, o cidadão, demonstrando assim não ter muito conhecimento de causa, taxa o Espiritismo de doutrina de demônios. Mas não importa isso não, sabe por quê? Porque até Jesus Cristo também foi chamado de demônio, sabiam disso? Oh, é verdade? É. E eu vou abrir para vocês aqui na Bíblia e mostrar para vocês. Porque se nosso Senhor Jesus Cristo foi detratado dessa forma, quem somos nós, espíritas do século XXI, para nos melindrarmos com isso, né? Então eu vou ler para vocês aqui, ó. É naquela parte de Mateus 12, que trata da discussão a propósito de um milagre. Veja bem, Mateus 12, 24. Vou ler só o versículo para vocês verem. Mas, ouvindo isto, os fariseus responderam: é por Belzebu, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Então foi aquela história, apresentava a Jesus uma pessoa possessa, muda, vítima de alguma possessão espiritual, e Jesus o curou, de tal modo que ele falava e via. A multidão se admirava, mas os fariseus, os donos da religião, que não queriam que as pessoas aprendessem as coisas, chegaram e disseram logo: olha bem, mas, ouvindo isso, os fariseus responderam: é por Belzebu, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Ora, se até nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis na Terra, o maior modelo que Deus nos deu, foi chamado de demônio, né? Então, quem somos nós espíritas aqui no século XXI, no ano 2024, para nos melindrarmos com isso? Mas nós vamos continuar levando para levar todo mundo essa questão do Espiritismo, porque um dia, mais dia, menos dia, todo mundo vai ter que conhecer isso. Por quê? Porque essa é a nossa realidade, né? Então, sem mais delongas, nós vamos dar continuidade ainda ao capítulo 6, que trata daquela questão da vida espírita. Hoje nós estamos falando da escolha das provas, ainda escolha das provas. E por que escolha das provas? Porque essa escolha das provas, ela tem muito a ver também com o que Jesus falou aqui lá em Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A questão é saber por que choramos, por que eu estou chorando, por que você está chorando, por que o mundo está chorando. Neste momento de tanta guerra, tanto desespero, tanto genocídio por aí. E aí? Está todo mundo chorando, mães chorando, viúvas chorando, velhos chorando, idosos de todas as sortes chorando com as guerras promovidas pelos homens, muitas das vezes até por questões religiosas também, interesses dos mais escusos e mesquinhos possíveis. Então o mundo está chorando, né? E esse choro, que está lá em Mateus 5,4, bem-aventurados que choram porque serão consolados, tem muito a ver com isso que a doutrina espírita vai ensinar para vocês. Para todos nós, eu digo para vocês não, para todos nós, porque eu estudo isso 24 horas por dia. Então vamos direto para a pergunta 265. Kardec fez ao Espírito da Verdade sobre essa questão, e o Espírito da Verdade respondeu assim, a pergunta, primeiramente: havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme os seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Nas questões das provas, vocês já sabem, quando o espírito tem essa condição, e ele as escolhe no mundo espiritual, antes de reencarnar na Terra,
de aquelas provas que o façam expiar mais intensamente, vamos dizer, as suas faltas, que ele precisa, que ele já se arrependeu delas, ele precisa expiar para no futuro reparar. Esse é o procedimento, esse é o processo, arrependimento, expiação, para depois reparar as faltas que nós cometemos com os nossos irmãos. E se você voltar rapidamente, você volta lá em Jesus Cristo, quando ele disse, quando ele nos recomendou nos consertar com nossos irmãos, né? Porque daqui não sairemos enquanto não pagarmos o último ceitil. Então, às vezes, a gente escolhe esse tipo de prova. Uns pedem prova da riqueza, outros pedem prova da miséria, doenças autoimunes, degenerativas, que provocam sofrimento. E, às vezes, na esperança de expiar o mais rapidamente possível. É a consciência do espírito que reencarnou que está pesada, cheia de culpa. Então, ele quer se retratar, quer resgatar o mais rapidamente possível. E, às vezes, ele escolhe essas provas. Muitas das vezes os espíritos que o protegem falam, fulano, a prova do dinheiro não vai dar para você não, porque você já falhou demais nisso. Você quer mais outra vez a prova da riqueza lá na Terra? E ele acaba insistindo e acaba recebendo dinheiro. Vocês não conhecem ninguém muito bilionário por aí no mundo, causando problemas na Terra e para todas as pessoas, né? Vocês não conhecem ninguém. Então, no momento, não existe ninguém no mundo multibilionário que não esteja causando problema para nenhum, que está com seus bilhões fazendo caridade, ajudando, promovendo promovendo as pessoas socialmente, em todos os sentidos, né? Todo mundo que está multimilionário está fazendo exatamente isso aí. Será? Essa é uma resposta que cada um de vocês vai ter que dar. Então, essa resposta aqui, às vezes o Espírito escolhe uma prova da riqueza. E a doutrina espírita fala, essa prova da riqueza às vezes é das mais difíceis, porque de acordo com os meus gostos e pendores pessoais, meus vícios, aquilo que me atrai, né, os oferecimentos do mundo, eu chego aqui na Terra, reencarno, e tudo isso me vem nas mãos, seja por herança, seja de um jeito que for. E com aqueles sentimentos voltados para isso ainda, será que eu vou resistir? Né? Então Kardec fez a pergunta, será que não tem espírito que escolhe isso aí mais pelos seus gostos pessoais, pelos seus pendores, para dar vazão a todos eles? E o Espírito de Verdade respondeu, olha aqui, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem demoradamente. Então você que às vezes está aí com a riqueza a seus pés, né? E se estiver sofrendo alguma coisa, cuidado, pode ser o início de uma provação complicada para você, no meio de tudo que você já tem. Não quer dizer que o fato de ter dinheiro demais, né, quer dizer felicidade, a gente sabe disso. Tá? Nem sempre a felicidade está no excesso, às vezes está na escassez. A pessoa às vezes não tem nada, mas ele é feliz. Por quê? Ele está imbuído daquele sentimento grandioso de se renovar intimamente. Agora, isso não quer dizer também que é pecado ser rico, ter dinheiro de forma alguma. Você apenas tem que ter certeza do que você está fazendo agora, porque você não lembra do que você acordou com seus protetores, seus guias espirituais do lado de lá. Você não lembra não. Você está aqui esquecido. Você está só diante de tudo, de todos os oferecimentos da terra que o dinheiro pode comprar e te pagar. Tá? Lá você não lembra mais nada. Quando nós encarnamos para vivermos todas as provações que precisamos de viver, para evoluirmos, a primeira coisa chama-se véu do esquecimento. Nós esquecemos tudo. Agora, o sentimento fala mais alto. Aquilo lá dentro de você fala mais alto. Aquele seu inconsciente é ele que vai mandar em você. Se você não for muito forte, quando eu falo você, meus irmãos, fiquem tranquilos, é eu, você e todos nós. Se os nossos sentimentos não forem muito firmes no bem para resgatarmos faltas passadas, muito cuidado. Então, se você tem muito dinheiro hoje, você não sabe a chance que você tem de resgatar de muitas coisas. Agora, você não sabe também as oportunidades que você terá de se destruir mais ainda, de voltar para o mundo dos espíritos, o plano espiritual, mais sobrecarregado de dívidas ainda, por conta dos seus gostos pessoais. Analisar, portanto, os seus gostos pessoais
e compare agora se vale a pena você dar vazão a eles em face de tudo que o dinheiro pode propiciar. Continuando aqui, ele falou assim, ó, que esses espíritos encarnados, essa condição, cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Então, às vezes, o espírito aqui, encarnado, ou às vezes desencarnado, lá, com sua consciência grandemente culpada, então ele tem essa sensação que nunca mais ele vai ter uma oportunidade, que aquele sofrimento para ele é eterno. Isso, às vezes, leva muitos espíritos que reencarnam em condições também deploráveis, que nascem com problemas, por exemplo, talvez dessa doença muito comum agora, de autismo, outros tipos de problemas mentais, vocês entenderam? Medos, fobias, tanta coisa que às vezes as pessoas estão na Terra e purgando. Às vezes a pessoa está reencarnada e parece que vive sem estado de choque, vive totalmente fora da realidade. Quem lê as obras de André Luiz vai ver uma explicação para isso lá, que se chama choque biológico. Às vezes o espírito está tão sofrido do lado de lá que ele precisa passar por um choque biológico para esquecer, para depois recomeçar. Mas no momento ele está de um jeito que ele não pode nem pagar nada, não tem nem condição de pagar nada. Ele precisa de um reencarne na matéria. As crianças que nascem aí com a síndrome de Down, que se fala hoje, crianças especiais, e vai por aí afora. As epilepsias, tudo que pode, que a consciência culpada do espírito, o desespero, a dor, o remorso podem lhe causar. Entenderam, meus irmãos? Muito bom. Então, continuando aqui para terminar essa parte aqui. E Deus os deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio, lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Entendeu? Úteis provações. Então, não reclame das provações que você está tendo, porque elas são úteis. Não reclame, ou melhor, não reclamemos das provações, porque elas são úteis. Muito úteis. Não reclamamos da expiação, que pesa demais, porque elas são úteis. Deus sabe o motivo, porque ele permitiu que elas acontecessem. E onde Cristo falou isso? Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando você está chorando, meu irmão, quando eu estou chorando, quando nós estamos chorando, fomos nós que demos causa a esse choro. Jesus, ao falar isso aqui, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, ele não falou. Isso é porque, numa vida, numa existência passada, que vocês já tiveram, vocês vão estar sofrendo. Ele sabia que era assim, mas deixou isso para o ano de 1857, com o advento da doutrina espírita, que não é uma religião, é o futuro de todas as religiões da Terra. Por quê? Porque todos nós somos espíritos, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Tá? Seja você da igreja A, B, C ou D, do Centro Espírita A, B, C ou D. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Eu fico por aqui, agradeço a Deus Todo-Poderoso. Peço a vocês que continuem a nos apoiar, dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando. Mais uma vez, fiquem todos com Deus. Deus vos abençoe.